aproximando homens de Deus. A Urgem convida você a se juntar a nós e fazermos muito mais nesta última hora. Já pensou em trazer até a sua igreja um profissional da saúde com custo zero? Isso é possível e a Ótica Visita vai te ajudar. Levamos profissional para fazer exame de vista sem custo, além de uma ótica móvel completa, com armações e as melhores lentes oftálmicas, com preços e parcelamentos acessíveis, sem contar nossa equipe de consultores óticos para oferecer o melhor suporte. Ainda está na dúvida? Ligue agora e agende um horário com a Ótica Visita. WhatsApp 950334404. Estamos localizados na Rua Machado de Assis, 797, 7º andar, no centro de Osasco. Venha para a família Urgem. Venha para a família Urgem. E vamos conquistar almas para Cristo. Água limpa acumulada em latas, pneus e caixas d'água. O mosquito da dengue ataca. Nós vamos vencer essa batalha. Não deixe água acumulada em latas, pneus ou caixas d'água. Não dê chance para a dengue te pegar. Combater é preciso. Vamos vencer essa batalha. Dengue nunca mais. Febre, dores no corpo, manchas pela pele. A gente vence essa batalha e o mosquito da dengue perde. A Urgem hoje está fazendo missões nacionais e transculturais e ainda missões urbana e cruzadas evangelísticas. Venha conosco provocar alegria no coração de Deus. Quer comprar ou vender? Anuncie aqui. Classificados no rádio. A Urgem tem feito missões no Brasil e no mundo. Invista em missões e seja um investidor missionário. Doações: Banco Bradesco, agência 7695, conta corrente 277906, dígito 4, CNPJ 10-537-590-000140. Urgem, missões até a volta de Cristo. Tocando as melhores músicas para tocar o seu coração. Está no ar pela Rádio Urgem, programa Entre a Gente. Apresentação: Pastora Ceia. Aleluia! Glórias ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, amém? Eu já estou aqui vendo algumas pessoas entrando na nossa live. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assistam e compartilham, em nome de Jesus. Me ajude a pronunciar a palavra do Senhor, a emanar a palavra de Deus. Para quem você puder mandar essa live, compartilhe o máximo de pessoas possíveis, amém? Nós estamos aqui no programa na Rádio Web Urgem, a rádio missionária, uma rádio comprometida com o Evangelho, uma rádio que tem aqui do meu lado meu querido pastor Moisés. A paz, pastor. A paz, pastora Ceia, graças a Deus, mais uma quinta-feira, programa Entre a Gente. Amém. E no nosso meio, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, sempre. Uma boa tarde para você. Amém, glórias a Deus. Pastor Moisés é meu ajudador aqui, meu companheiro. E trava algumas batalhas em orações aqui comigo. Nós temos vivido muitas coisas que o Senhor tem feito. É um grande amigo, além de ser meu grande irmão em Cristo Jesus. Obrigado pela sua vida, querido. Continue aí, gente. Continue ligadinho comigo. Eu já compartilhei para algumas pessoas, assim, bem chegadinhas, mas eu quero falar para vocês também, que não me conhecem, estão me vendo pela primeira vez. É a alegria de estar diante de Deus, não é? A alegria de ser filha de Jesus Cristo. E tem uma cantora na África, uma mulher de Deus, e que canta Jerusalema, que é a Jerusalém, a Nova Israel.
e já está traduzido em português. E tem uma batida bem brasileira, uma batida bem gostosa. Eu gostaria muito que o pastor colocasse aqui pra gente, e com essa intenção de nós entrarmos, né, diante da presença de Deus e com a esperança desse novo céu e dessa nova terra, eu te convido a ouvir Jerusalém. Vem comigo. Jerusalém é meu lugar, lá quero morar. Salva-me, não me deixes aqui. Jerusalém é meu lugar e quero caminhar. Salva-me, não me deixes aqui. Terra Santa, quero entrar, imploro, prepara-me. E consigo sentir, Deus tá comigo também. Terra Santa, quero entrar, imploro, prepara-me. E consigo sentir, Deus tá comigo também. Oh, Deus me ama, eu sei. Oh, Deus me ama, eu sei. Oh, Deus me ama, eu sei. E ama você também. Oh, Deus me ama, eu sei. Oh, Deus me ama, eu sei. Oh, Deus me ama, eu sei. E ama você também. Oh, Deus me ama, eu sei. Oh, Deus me ama, eu sei. E ama você também. Você ama ele? Essa é a pergunta, né? Jerusalém é meu lugar, lá quero morar. Salva-me, não me deixes aqui. Jerusalém é meu lugar e quero caminhar. Salva-me, não me deixes aqui. Salva-me, Senhor. Terra Santa, Terra quero Santa. entrar. Terra Santa é o nosso coração, amado. Nós devemos nos santificar para que o nosso Senhor venha morar em nós. Santifique-se, adore a Jesus, pede a Ele para que Ele mude o seu jeito de ver e perceber as coisas. Ele entra no mais profundo do teu coração, Ele te muda, Ele te transforma e você vive para a glória dEle. Aleluia, Jesus. Jerusalém é o nosso lugar. Tem um lugar muito melhor do que aqui, queridos. Muito melhor do que aqui. Ele me ama. Ele te ama. E ama você também. Ama você também. Oh, Deus me ama, eu Glória a sei. Deus, aleluia. A grande pergunta que nós devemos fazer nesta tarde: Ele me ama, eu sei. Mas você ama Ele também? Você o ama? Deus me ama, eu sei. A gente sempre fala, Deus me ama, o Senhor me ama, o Senhor me ama. Mas você, querido, você o ama. Você o ama ao ponto de se render a Ele, ao ponto de entregar a sua vida a Ele, querido, ao ponto de dedicar uma vida, entregar a tua vida no senhorio dele. Essa é a pergunta da tarde. Ele nos ama, Ele me ama, Ele te ama também. Mas você o ama, você o ama. Diante dessa questão, nós vamos olhar lá para Lucas, capítulo 23. Amados, pegue uma Bíblia em nome de Jesus, que nós temos que ler essa palavra, para que nós possamos nos refletir. Às vezes a gente lembra da
ela é o ápice mais alto daquele lugar, a cruz de Jesus. Ele é o nosso Redentor. Mas havia 2 outras cruzes lá. Naquele dia tinha 3 cruzes. Lá no Monte do Calvário havia 3 cruzes. No meio de Jesus. E tinha uma do lado e outra do outro lado dele. E a mensagem de cada cruz que nós vamos estar refletindo aqui, porque Lucas escreveu sobre as outras 2 cruzes. Amém? Vamos para o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 23, os versos 33 ao 46. Amém? Bora lá para a leitura da bendita palavra do Senhor. Se você achou, já dá um joia aí, já vai falando, Sé, achei, pastor, achei, para a gente acompanhar juntinho aqui. Amém? Bora lá. Lucas, capítulo 23, o verso 33. Amém? Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam de Jesus e dizia: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo, o Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados os escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. O verso 38. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraica, para não ficar nenhuma dúvida. Olha só o que foi dito, que foi escrito sobre o alto da cruz de Jesus: este é o rei dos judeus. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhes respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do nosso Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Quando nós proclamamos glória, amada, a glória do Salvador vem sobre nós, a glória, todas as bênçãos celestiais vêm sobre nós. Sempre diga glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Queridos, 3 cruzes, 3 mensagens diferentes. Nessas 3 cruzes, cada ser humano ou tá em uma, ou tá na outra, ou tá na outra. Não tem como você escapar. Todo ser humano, ele está posicionado diante de uma dessas cruzes. É impressionante, né? Pode crer, pode não crer em Jesus, mas a mensagem da cruz, ela estatala os nossos olhos, né? Foi algo tão extraordinário na história da humanidade que não tem como você ser desculpável.
né? Não tem como você se dar desculpa por não ter entendido ou por não ter ouvido. Porque até nesse momento, querido, o Senhor, Ele estava ali evangelizando, Ele estava ali dizendo, olha, eu tô aqui no meio, né? Eu tô aqui no meio, eu sou o juiz aqui, ó. De um lado tem uma sorte, do outro lado tem a outra. Em onde você quer estar? É nesse viés que nós vamos caminhar por essa palavra hoje. A primeira cruz, eu quero chamar, que representa o homem morto no pecado, né? E esse homem morto no pecado, ele não tem nada a nos ensinar, mas ele tem muito a dizer para nós, né? Imagine só, ele estava a poucos metros de Jesus, né? A gente consegue perceber aqui no verso 39, ele estava a pouca distância de Jesus. Jesus ali no meio, ele estava a poucos metros de Jesus, o salvador da vida dele. Olha o coração desse homem. Ele diz assim, o 39... Crucificado, blasfemava esse malfeitor, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Como, sabe, uma blasfema. E sabe o que leva, amado, a pessoa não se deixar ser salva? A gente está diante de uma bênção tão maravilhosa da pessoa. A pessoa está apresentando, o Senhor está apresentando uma bênção tão extraordinária. E a pessoa não recebe a bênção. Por quê? Né? O que leva a pessoa a não receber essa bênção? Existe uma resposta que ela desencadeia um monte de entendimento, mas a palavra única é essa: incredulidade. A pessoa não cria em Jesus. Mais ou menos uma semana antes, Jesus entrou em Jerusalém aclamado. As pessoas diziam, Hosana, Hosana, filho de Davi, né? Hosana, aclamava Jesus. Olha aí o Messias. Esse homem certamente ouviu Jerusalém inteiro clamando por ele, sabendo, dizendo que ele era o Messias. E nem um segundo esse homem quebrou o coração de pedra, se deixou levar por essa mensagem, né? E uma coisa a gente sabe, querido, que a gente tem 2 encontros marcados nessa vida. Se Jesus não voltar na nossa geração, né? O encontro que a gente tem é com o cemitério, a morte, é certo, né? Se Jesus não voltar para nos arrebatar. O outro encontro marcado nós temos com Deus no tribunal ou no pódio. Porque tem um tribunal que serão toda a humanidade que não creram em Jesus, elas serão julgadas, né, e condenadas. E tem o pódio, que é o tribunal de Cristo, que foram aquelas pessoas que creram em Jesus e estarão ali para pegar o galardão, estão ali para pegar o prêmio dele. Olha que extraordinário isso, não é? Então, a gente entende que esse homem, ele ouviu dizer, quando falava filho de Davi, o Messias significa ungido de Deus, o escolhido de Deus. Todo judeu conhecia. A gente não entende muito bem o que é filho de Deus. A gente romantiza muito como o filho da Maria. Mas, gente, filho de Deus era o Messias, o escolhido de Deus, que viria para esse mundo para nos salvar. Só que a mente judaica entendia um prometido para redimir a vida social deles, para trazer paz e justiça para esse mundo, para esse terreno humano, né? Para Israel. Eles queriam paz, justiça e liberdade para essa vida. E Jesus disse que ele não era desse reino. E esse homem ouviu, esse malfeitor, ele ouviu toda essa história, né? Só que ele, com o coração duro, ainda brincou, blasfemou com Jesus, dizendo: se você não é rei, salva-te a ti mesmo. Sabe o que significa? Aquela pessoa que quer prova, né? Se Jesus existe, me dá uma prova, né? Ele falou isso para ele: se você é o Messias, salva-te a ti mesmo, salva a mim também. Se você é, prova, desce daqui, me tira daqui também. Queridos, as pessoas, elas dão desculpas para não crer, não é verdade?
elas dão desculpa para não crer em Jesus Cristo. Você já ouviu aquele tipo de gente que diz assim: olha, eu ouvi a palavra, foi dito o evangelho de uma maneira bem simples, clara, e a pessoa diz assim: eu não estou preparada para isso não, né? Eu ainda não estou pronta para viver esse reino, eu ainda não estou pronta para ir não. Queridos, é lógico que no último segundo, se você crer no teu coração que Jesus é teu Senhor, você vai ser salvo. Mas já pensou se não der tempo de você dizer? Já pensou se não der tempo, cai um negócio na sua cabeça, sei lá, dá um infarto, não dá tempo de você reconhecer, declarar isso publicamente, verbalmente, que Jesus é o Senhor da tua vida? E você vai ter uma eternidade miserável, destruidora. Eu não estou preparado. Muita gente diz assim: preciso mudar um pouco a minha vida, eu quero curtir mais. Gente, curtir mais é curtir com Jesus. Curtir mais é ter vida abundante com Jesus. A gente pensa que esse mundo, a bebedice, né, a luxúria, os prazeres dessa carne, dessa vida, isso é liberdade, isso é libertinagem. Vida em Cristo é liberdade de verdade. É a única porta que você entra e tem saída, porque você encontra pastagem, você encontra paz, você encontra eternidade. A porta desse mundo, ela é limitada, você entra e não sai mais não. Você cada vez se afunda mais nessa porta, né? E é essa porta que esse malfeitor estava abrindo para ele diante de Jesus. Se essa pessoa crê que Jesus é a solução para a vida dela, não importa se ela está preparada ou não, né? Ela vai crer. Você já imaginou uma pessoa, amados? Vamos pensar numa pessoa que está se afogando no mar, se afogando, e passa um iate imenso, pronto para jogar a cordinha. Ela fala assim: vou ver se eu estou preparada para pegar a cordinha, para a pessoa puxar, para o comandante puxar ela para cima. Ela não vai querer saber. Pois é exatamente assim o nosso estado. O nosso estado, nós nascemos desgarrado de Deus, nós nascemos afastado de Deus. A palavra diz que nós nascemos em pecado, né? Nós precisamos declarar que nós dependemos de Jesus. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos dele para a nossa salvação. Sozinhos nós somos incapazes. Outro diz assim: eu não vou me render a Jesus porque é muito complicado, tem que orar todo dia, tem que ir para a igreja, tem que andar em comunidade com os irmãos. Acha isso um problema, porque quer ter uma vida santa e profana. Isso é muito sério, querido. A palavra de Deus fala: se você estiver morno, ele te vomita. Ou você é de um lado, ou você é santo, ou você é profano, né? Santo, eu digo, separado para santificação, querendo acertar o alvo, porque só quem pode nos santificar é o próprio Espírito Santo, não é? E aí, e tem ainda aquele que diz: eu só tô pronto, eu não creio, porque eu creio em mim só. Eu creio nas minhas atitudes, nas minhas ações, eu creio nessa vida. Eu não creio na vida eterna, né? Que é o ateu, né? Que crê em si mesmo. E ele, diante de toda a grandeza de Deus, da história, né? Ele pode não crer. Até para ele não crer, ele tem que crer que Jesus existe, pelo menos. Porque é fato. Não tem como ele negar que Jesus não existiu aqui na Terra, né? Porque a história, não só a Bíblia, mas a arqueologia, a história declara que houve um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele pode não crer. Na verdade, ele rejeita, né? Ele rejeita a existência de Deus. Olha para o céu e olha para sua mão, tem que haver um Deus. Quem construiu tudo isso? Quem fez tudo isso? É o nosso Redentor, é o nosso Criador. E então outro ainda vai dizer: eu creio sim em Jesus. Creio em Jesus, creio em Maria, creio em Paulo, creio em Pedro, creio na igreja, creio no pastor, creio no Papa. Queridos, não há salvação para você que crê em tudo isso. Você precisa, só há um caminho, só há uma porta. De fato, Maria, João,
Paulo, Pedro, né? Homens da história, extraordinário, que são homens de valor, mulheres de valor, cuja vida nos inspira a crer em Jesus, cuja vida nos inspira, nos leva a entender que há um Criador, o nosso Redentor Jesus Cristo. Você já imaginou, você que ama, por exemplo, uma filha sua e ela está do outro lado do estado e você quer falar com essa pessoa, e aí você usa o telefone para telefonar para a pessoa, aí você liga: filha, eu te amo, viu? Eu te amo, minha filha. E a filha: eu também te amo, mãe, eu te amo, né? E aí você desliga o telefone, e aí você vai adorar o telefone. Ai, que telefone abençoado, o telefone, porque é o telefone. Aí você esquece da filha, você esquece da mãe, você começa a adorar o objeto, né? O meio, a ferramenta que te levou para a revelação, para falar com a sua filha, para falar com outra pessoa do outro lado da linha. É mais ou menos isso, amado. Para nós amarmos a Jesus, nós temos que entender o que aconteceu naquela cruz do Calvário, não é? Então, a igreja, os homens, toda a história do Antigo e do Novo Testamento, elas são ferramentas para nos levar ao Criador. É a revelação de Deus, é a palavra de Deus. Amém? E aquela desculpa também para não crer em Jesus é que diz assim: eu aprendi assim, vou morrer assim, ponto final. Eu não quero mudar meu pensamento, me ensinaram dessa forma. E a pessoa não se dispõe a abrir o coração, sabe? A humildade de entender o novo de Deus para a sua vida, né? Agora, de uma forma, quem quer ouvir sobre Jesus, amado, tem internet todinha a nosso favor. Livros, né, em português, para que a gente possa compreender, se achegar mais ao nosso Redentor. E a pessoa, ela diz que não muda, ela pensa daquele jeito que ensinou para ela lá atrás, e ela não quer se achegar diante da grandeza do Senhor, né? Pessoa de coração duro, não tem desejo de buscar a verdade que há na palavra de Deus, preguiça de ler a palavra de Deus, né? Também é indiferença com a Bíblia, né? Acha que abrindo a Bíblia numa página lá vai estar a casa santificada. Querido, você tem que abrir a Bíblia e ler a Bíblia, senão você não vai ter o entendimento. Não é uma mágica, é algo tangível, inteligível. Você tem que ler, amém? Então não seja esse coração duro, não, de eu aprendi assim, vou morrer assim, amém? Dessa forma você está rejeitando a Jesus, da mesma forma do que aquele malfeitor estava rejeitando. Se você é o Messias, sai daí, salva você, salva mim. É morrer em pecado. Então a primeira cruz é o homem que morre no pecado, em pecado, que nega a verdade mais profunda para a humanidade, né? A maior necessidade daquele homem, querido, era salvar o seu corpo, né? Ele era salvar a si mesmo, sair daquela dor, daquele sofrimento, né? Salvar a ti mesmo, né? Salva você mesmo e a mim também. Então ele era indiferente, Não cria no reino de Jesus que ele estava dizendo, não cria na vida eterna, não dava importância à alma dele, né? Ele queria sair daquela situação. Ele não se importava com as palavras de Jesus, né? Jesus dizendo, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esse homem estava ouvindo tudo isso, indiferente para as palavras de Jesus, indiferente, não é? O malfeitor estava vendo o mestre do ladinho dele, mas não aceitou a condição dele, né? Como um pecador ali que necessitava do reconhecimento, que tinha que estar daquela forma, tinha que estar ali, né? E existe vida eterna, querido, né? Ele estava ali naquela cruz como se não tivesse vida eterna. Salva-te a ti mesmo. Coloque na sua mente aí, existe uma vida eterna, há um reino eterno, amém? Amém, queridos? Aquele malfeitor estava dizendo o seguinte: você quer que eu creia em você? Tem que provar primeiro. Lembra de Tomé?
Tomé disse a mesma coisa, né? Tomé falou assim, eu só vou crer em Jesus, que ele ressuscitou, se eu tocar nas chagas dele. E se eu ver o buraco dele aqui do lado, aí eu vou crer. Aí eu creio que Jesus ressuscitou. E Jesus aparece e diz para ele, Tomé. Aí ele creu, se deitou, né? Se ajoelhou diante dele. E Jesus disse, bendito aquele que vê. Você creu porque você viu. Mas bendito aquele que não viu, mas crê. Eu não vi as chagas de Jesus, pastor. Não vi. Você viu as chagas dele? Eu não vi as chagas de Jesus, mas eu creio nelas. Eu creio, amém? Queridos, nós temos que crer. Nós temos que crer em Jesus Cristo. Nós temos que crer na obra da cruz que aconteceu ali naquele lugar. Vida na incredulidade é aversão à verdade. Esse malfeitor, ele desonrou a Deus, ele blasfemou contra Deus. João 3,18 vai dizer pra gente algo tão precioso, querido. Ele diz assim, quem nele crê não é julgado. Quem crê em Jesus não é julgado, não vai passar pelo tribunal. Mas aquele que não crê já está condenado. A condição daquele homem, ele já estava condenado. Só que essa decisão já foi feita lá na eternidade. Jesus sabia exatamente quem ia ficar do lado dele e quem não ia. Na eternidade o Senhor já separou tudo isso. Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho do Pai está condenado. Amém? Me desculpem os universalistas. Me perdoe. Que crê que todas as pessoas serão salvas. Isso não é isso que está dizendo a palavra de Deus. Jesus morreu para os que creem nele. Quem nele crê não é julgado. Amém? Me perdoe os reencarnacionalistas. Amado, a pessoa pode reencarnar 1000 vezes mais. Ela nunca vai estar no padrão de Deus. O reencarnalista, eles creem que cada vez que ele se reencarna, ele melhora. Ele vai melhorando, ele vai se aperfeiçoando. Eu nunca vi ninguém que se reencarnou e se mostrou para mim, não é? Ou para qualquer ser humano, dizendo que ele está aperfeiçoado, né? Então, e a salvação também pelas obras. Então não é nem Jesus não morreu nem por todos, nem para os que creem na encarnação, que vai ter que se reencarnar, ou nas obras. Não é dessa forma que você é salvo. Nós não somos salvos pelas nossas obras, amado. De jeito nenhum, né? Nós somos salvos por causa do sangue de Jesus na cruz. A medida dele, né? A medida dele, do Filho de Deus. Não há nada em nós que possa nos garantir o reino de Deus. Mas é uma pessoa boa. E aí por quê? Uma pessoa que fez tudo que é errado a vida inteira, no último momento se rendeu a Jesus e foi salvo. E aquela outra pessoa que viveu uma vida correta e não foi salvo. Porque não é pelas obras. As nossas obras, a nossa boa obra é como saco de imundícia. A gente tem um padrão, a gente tem uma forma um padrão para ver o que é bom e o que não é, né? A partir de quem? Da gente mesma. Se você acha que você está muito alta, é mais alta que o normal, você vai comparar com a sua altura, não é? Se você se acha muito gordo ou muito magro, o seu padrão é você com as outras pessoas, não é? Então não há ninguém que é digno, né, por si mesmo de entrar no reino dos céus, porque o nosso padrão, ele é corrompido, o nosso padrão é errado, né? O Senhor é a medida correta, é a medida certa. Só Ele que teve o poder de nos cobrir o nosso pecado. E Deus vai olhar para nós assim: eu não posso botar você, julgar você, porque Ele está te vendo e está vendo Jesus, o sangue dele. Então você está entrando
no viés da cruz de Jesus, porque você creu nele e por isso que você está entrando no reino dos céus. Amém? Os versos 40, né? A segunda cruz, né? O homem morreu para o pecado. Olha que diferente esse segundo homem do primeiro. O verso 40 falou assim: e respondeu, ele viu que aquele homem estava blasfemando contra Jesus, e ele vem e repreende, né? Nem ao menos você teme a Deus, estando você sobre igual sentença? Nós, na verdade, a gente, com justiça, as nossas obras, né, com justiça, merece o castigo. Mas este, que mal ele fez? Né? Ele reconheceu quem ele era e quem Jesus é. O temor de Deus, amado. Querido, reconhecer que você é pecador é a porta, é a chave que abre. Pensa num céu vindo pro teu lado. Quando você reconhece, puxa vida, eu estou errada, eu estou pecando contra o meu irmão, eu estou pecando contra Deus, eu sou uma pecadora. Quando você reconhece essa sua situação de pecado, você abriu a cortina do céu para você. Foi o que esse homem fez. Ele falou assim: olha só, a gente merece estar aqui, meu filho. A gente é ladrão, a gente merece estar nessa cruz aqui. As nossas atitudes, as nossas ações merecem esse castigo. Só que ele não para aí. Ele reconheceu quem ele era. Só que aí ele vai mais a fundo. Deu tempo dele ir mais a fundo. Ele diz assim: mas esse, que mal esse fez. Esse não tem mancha nenhuma. Esse entendeu. Quando Israel todinha ali, Jerusalém todinha ali, estava cantando quando Jesus uma semana antes estava passando. O santo, o ungido, o Messias. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Então ele reconheceu: esse não fez mal nenhum, esse não tem pecado, esse é um cordeiro imaculado, esse está sangrando aí, não tem culpa nenhuma. Essa segunda cruz mostra o homem que morreu para o pecado. Quer morrer para o seu pecado, amado? Reconheça o teu pecado e entrega a tua vida para Jesus, né? E olha só, Jesus estava numa situação ali feia, todo sangrando, nu, ele estava nu, né? Uma imagem ali patética, miserável. E ele reconheceu o senhorio de Jesus. Olha que fé que esse homem teve, gente. É essa fé que o Senhor requer de nós, né? Essa fé, na verdade, que Ele derrama sobre nós, não é? Todo fragilizado, sabendo que aquele Jesus era o rei dele, é o que tinha um lugar para ele, que ali a sepultura não era o final. Esse malfeitor entendeu. E aí a morte veio para o pecado dele. A morte do pecado dele foi lançada ali do lado dele, na cruz do Calvário. Todo o pecado dele Deus estava recebendo, Jesus estava aplacando sobre ele, né? Então, quando a pessoa se rende verdadeiramente com esse entendimento que eu preciso me render, eu preciso de Jesus para minha vida, que eu não sou nada, mas o Senhor, Ele pode tudo na minha vida, esse daí tá entregando, né? Tá entregando o futuro dele para Jesus e vai caminhando. Na verdade, esse era o futuro, porque ele estava morrendo, ele já estava indo para a morte. Ele estava entregando o futuro. E nós ainda que estamos respirando aqui, nós podemos entregar o nosso presente ainda. Nós podemos viver ainda em vida aqui essa plenitude do reino dos céus. Essa alegria, esse deleite do reino de Deus. É isso que eu quero que você pense hoje, amado. Qual cruz que você está? Né? Você está na cruz lá do malfeitor número 1, que não reconhece, que blasfema, que quer prova de Jesus para tirar ele daquele canto, não reconhece que é pecador? Ou você estará no lugar desse outro, que reconhece sim que é um pecador e que necessita da graça de Deus, do amor de Deus, né? Então o primeiro homem morreu no pecado, o segundo homem morreu para o pecado, mas há aquele que morreu pelo pecado. O nosso Redentor. É a terceira cruz. Gente, você já fez essa pergunta? Por que Jesus morreu para os meus pecados?
Né? Por que Jesus morreu? Por que Deus teve que usar esse plano de salvação? Deixa eu te dizer, querido, porque não tinha outro jeito. Porque só havia um jeito, né? Hebreus 9:22 vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão. Mas por que tinha que ser o sangue de Jesus? Tinha que ser um sangue limpo, puro, né? Tinha que ser um sangue sem pecado. Você sabia, querido, que nós perdemos a vida eterna lá no Éden bonito? Foi lá que nós perdemos a vida eterna. Mas foi num jardim também, no Getsemane, que nós recuperamos a vida eterna, que foi acertado o nosso caminho de novo para a vida eterna, quando Jesus estava no Getsemane. Quando ele disse assim: Pai, afaste de mim esse cálice, né? Se possível, afaste de mim, mas em tudo seja feita a sua vontade. Significa que não tinha outro jeito, ele tinha que passar por aquele vez da morte. Tinha que haver derramamento de sangue. Amém? Não tinha outro jeito. Jesus, quando ele se submete, queridos, quando Jesus se submete à vontade de Deus, ele se submete a si mesmo, a passar por aquele viés, que ele é o próprio Deus, né? Em carne. Ele é o esplendor do próprio Deus em carne. É a manifestação de Deus em carne. É Jesus Cristo. Quando ele se submete ao martírio da cruz, ele está dizendo assim: os teus pecados estão pagos. Amém? Olha em Atos 4:12, que vai dizer assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, escute bem, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual que importa que sejamos salvos: Jesus Cristo, nosso Senhor. Querido, não há outro nome para te levar para a salvação. Não há outro nome para abrir a porta da eternidade para você. Por que Cristo teve que morrer então? Porque não tinha outro jeito, né? Não havia outra maneira de Deus ser justo e misericordioso. Tinha um grande juiz nos Estados Unidos, só para você entender essa questão de misericórdia, né, de graça e justiça. Havia um juiz muito severo, muito justo, aliás, e um jornalista que não gostava dele de jeito nenhum, pastor. Pensa, um editor do jornal não gostava desse juiz. E aí esse juiz tinha que julgar um grande amigo dele do peito. Olha só a questão, um grande amigo dele do peito. E aí esse editor falou assim: agora eu pego esse homem, né? Satanás puro, né? Agora eu vou pegar esse homem. Porque se ele não aplicar uma lei severa, eu vou dizer que ele é injusto, né? Eu vou dizer que ele é injusto. Eu vou escrever no jornal no dia seguinte que ele é injusto. Se ele for brando, se ele aplicar a justiça brando, se ele for brando na justiça dele, eu vou dizer que ele é injusto. Porque olha só porque é amigo dele, ele está sendo bonzinho. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós, não é? Ele tinha lei, ele tem que aplicar, tem que haver derramamento de sangue. Mas aí o que ele fez? Ele deu o próprio filho dele, ele se fez o próprio pecado. E sabe o que foi esse juiz fez lá nos Estados Unidos? Ele julgou a lei mais severa sobre o amigo dele. Teve que aplicar a lei mais severa. Aí terminou, teve o julgamento. Aí ele saiu da bancada, tirou a roupa dele, tirou o negócio do cabelo lá, aquele negócio na cabeça. Foi lá, fez o cheque e pagou a fiança do amigo. Ah, querido, não tem algo mais similar assim pra gente fazer uma configuração do que a graça do nosso Senhor, do que a justiça dele e a graça dele. Jesus é isso, querido. Jesus é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso que ele teve que morrer. A lei tem que ser cumprida. E quando a lei não é cumprida, o que acontece? Impunidade. A gente vê, por que tem muita corrupção no Brasil?
não é? Tem muita corrupção no Brasil. Qualquer pessoa é fácil de corromper, né? Por quê? Porque a lei, não tem lei, tem a lei, mas ela é corrompida por causa da impunidade, né? Não é aplicada a lei, a impunidade. Tinha também um Sheldon Silver, um grande político em Nova York em 2015. Esse político, olha, foi difícil encontrar um político nos Estados Unidos para eu trazer para vocês aqui, mas encontrei. O nome dele é Sheldon Silver. Em 2015, ele se corrompeu, ele era um político de Nova York. Ele usou o poder dele para se autopromover. Pegaram ele pagou uma fiança de 200 mil dólares, que hoje, fazendo as contas, seria 500 mil reais. Ele pagou, o promotor disse, vai pagar o que ele fez, publicou para todo mundo ver. Ele teve que sair do cargo e esse homem teve que ser punido. Por isso que lá é difícil. Você acha que Estados Unidos não tem corrupção? Lógico que tem, o coração do homem é corrupto. Só que lá tem lei, a lei é aplicada. Então, onde há lei, o povo diminui um pouco, né? Então, Jesus fez isso. Tinha lei, mas a graça dele nos cobriu. Romanos 6,8 vai dizer, olha o que Jesus fez por nós. Porque Cristo, quando nós ainda era pecador, fraco, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morre por um justo. Você morre por uma pessoa justa? Aquela pessoa é justa, eu vou morrer por ela, né? Vou pagar né? Não. Por um justo é difícil. Paulo está dizendo aqui em Romanos, né? Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus, né? Prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de teu Filho, Cristo Jesus, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Só que a gente não consegue entender essa graça, porque a gente é racional. E eu quero ir mais profundo ainda aqui, a gente vai fechar esse aqui. Olha que coisa extraordinária, queridos. Olha, para a gente ir para a terceira cruz. Olha que esplendoroso a graça do nosso Salvador. A nossa mentalidade ela é racional, muito, muito. Lembra dos peixinhos que Jesus multiplicou? Né? Ele falou assim, tem quantos peixes aí? Tem um pouquinho de... Tem peixe aí? Tô trazendo os peixes, né? Não pescou nada, na verdade. Os pescadores, depois da ressurreição. Não pescou nada. E aí, ele lança a rede. E os peixes... Não é a rede que estava procurando os peixes... Eram os peixes que procuravam a rede. E o barco quase foi a pique. E quando ele chegou lá do outro lado, Jesus tinha meio peixe também. Peixe assado. Essa é a graça de Jesus. Não é? Então, creia. Amados, é muito melhor viver na liberdade com Jesus do que viver no engano do pecado, dessa loucura que é esse mundo. Não é? Outra coisa para nós entendermos a graça. E é tão extraordinário porque Noemi, judia, saiu com o marido dela, foi para Moabe, porque Belém não estava tendo condição de plantar o trigo, que era a economia dela, do país daquela época, né? E ela foi para Moabe com o marido, se perdeu tudo que tinha lá, ficou viúva e trouxe uma nora com ela, Ruth, né? Ruth quis ficar com ela, falou assim, Ruth era moabita e quis ficar com a sogra, voltou para Belém, né? Depois de ter ficado sozinha as duas, perdeu o marido, ela perdeu os filhos, Noemi voltou, Noemi com o coração amargo, triste, e Ruth veio com ela na esperança de amar o próprio Deus de Noemi. Esse era o segredo da mensagem, que Ruth, ela queria adorar o mesmo Deus de Noemi, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela veio, e você sabe o que quer dizer Belém? Belém quer dizer Betler, que significa o quê? Padaria. Padaria, queridos, que era engraçado, era padaria, não tinha lugar de plantar trigo, né, na época que ela saiu. E Belém é onde nasceu o pão da vida. Jesus nasceu em Belém, não é? E lá estava vivendo o tempo da lei. Então todas as pessoas da roça que derrubavam os feixes, né?
Eles tinham, o que caiu no chão, as viúvas poderiam pegar, os pobres poderiam colher aqueles feixes caídos. Então a Ruth ficou o dia inteiro para colher, porque pensa, o dono da lavoura não queria que ninguém deixasse cair, então eles cuidavam para não cair. E Ruth ficou o dia inteiro, então ela teve que passar o dia inteiro ali para pegar as espigas dela. Boaz, olha bem, Boaz, que significa nele a força. Bo é ele e as é força, significa nele a força. É uma representação de Jesus Cristo. Boaz, ele viu que a Ruth, a Moabita, né, que significa a igreja de Cristo, ela estava sem provisão. E a lei era, não, só podia pegar o que estava no chão. O trigo que estava no chão. Sabe o que Boaz fez? Boaz falou para os fazendeiros assim: faz o seguinte, faz a mão de manteiga e de azeite, vai derrubando aí, né, para ela catar. Olha a bondade do coração de Boaz, representando Jesus Cristo, né? Essa é a graça do nosso Deus. Essa é a graça quando Ele derrama sobre nós. E aí ela pegava. E aí ele pegou, derrubava um monte de feixe, punha um monte de feixe de sacos em sacos. Ruth voltou abarrotada de trigo para casa. Esse é o nosso Senhor Jesus. No tempo da lei, né, quem casasse com a Moabita estaria amaldiçoado 10 gerações. Boaz casou com a Moabita. Ele foi o redentor da família de Noemi, foi o redentor desta casa, declarando, porque ela declarou que ela cria no Deus de Noemi. Olha o que juntou isso, olha qual foi o viés que isso veio acontecer. E sabe, da casa de Noemi, na casa de Ruth, que veio Davi. De Davi que veio Jesus Cristo. Aleluia. Amados, a graça de Deus, se a gente for falar aqui, a gente vai falando várias. O Antigo e Novo Testamento é cheio da graça de Deus sobre nós. Aí a gente pensa o seguinte: mas já que Jesus morreu pelos meus pecados, eu vou viver uma vida dissoluta. Essa é a grande questão. Eu gosto muito de falar sobre isso na questão simples e pura. Querido, você pode até escolher viver uma vida dissoluta, só que você vai ter depois um bode, né? Tem que ter um bode para você segurar, não é? Porque tem as consequências de uma vida dissoluta, não é? Você pode até estar salvo, né? Mas pode ter uma vida dissoluta, uma vida em pecado, as consequências. E o Senhor não quer isso para você. Não quer nem em forma espiritual e nem em forma material. Olha o que diz Deuteronômio 1, 10 e 11. Ele vai falar assim: o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que há hoje sois multidão como as estrelas dos céus. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosas do que sois, e vos abençoe como vos prometeu. 1000 vezes mais. O Senhor não quer te abençoar 1, 2, 3 vezes. Ele está dizendo que quer te abençoar 1000 vezes mais. 1000 vezes é um número completo. Ele quer te abençoar plenamente. Ele quer te dar salvação. E Ele quer que você tenha uma vida próspera, abençoada, cheia de saúde aqui nessa terra. Ele quer isso para você. As consequências, as turbulências que acontecem nesse caminho vai te aproximar mais dele. Ele tem causa nisso. Mas o que ele quer é o seu coração. E você crendo, você verá. Tá certo que aqui em Deuteronômio é uma história para o povo de Israel. Só que, amados, nós somos o povo de Israel espiritual. Nós cremos no mesmo Deus de Abraão. E aí nós somos enxertados na figueira, na videira verdadeira. Amém? Então creia que Jesus, Ele é suficiente para te levar para o reino dos céus. Não precisa de mais nada. Amém? E para a gente fechar, falta só 10 minutinhos. Hebreus 9, para a gente entender o sangue. Por que teve sangue? Não é? Jesus teve que ali se derreter todo em sangue. Por quê? Vamos lá, Hebreus 9, 13 e 14. Ele vai dizer o que pra gente? 2 versículos, você nunca mais vai ter essa dúvida. Presta atenção. Portanto, se o sangue de bode e de touro e cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santifica,
quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem pecado. A Deus purificou a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém? O que o autor de Hebreus estava falando aqui? Aqui nós estamos na galeria dos homens de fé. Uma vez por ano, querido, os judeus tinha o dia mais importante para o judeu é o Yom Kippur. É o dia que os judeus eles têm que matar um bicho, né? Ou uma ovelha, ou um touro, e tem que aspergir para que os pecados deles sejam purificados, encobertos. Só que só podia ser encobertos, não podia ser destruído. Por quê? Todo ano eles tinham que fazer isso. E Jesus foi para aniquilar o pecado, para queimar o pecado de uma vez só. Olha que o autor fala: quanto mais o sangue de Cristo, sem mancha, sem pecado, cobriu os nossos pecados, destruiu os nossos pecados, aniquilou os nossos pecados. Glória a Deus. Paulo está dizendo que foi por uma vez por todas que o sangue de Jesus pagou por esses pecados nossos. Destruiu, queimou, aniquilou, zerou a conta. Só que ele ainda foi lá e colocou mais dinheiro, né? Vamos pensar assim, colocou mais graça, colocou mais crédito na sua conta. Porque além de pagar os pecados, ele ainda te garante uma vida gloriosa na eternidade. Olha que bênção isso, não é? Isso é que nós cremos. Gente, cristianismo é isso aí, amado. Não adianta você dizer, fazer um monte de macumbaria em cima de você, né? Você que é do terreiro, olha, te amo. Oro a Deus para que você encontre essa verdade. Mas não pode dizer que é cristão, não é? Uma pessoa que se ajoelha diante de uma estátua pedindo bênçãos dos céus, não pode dizer que é cristão. Me perdoe. Você tem que estar diante de Cristo, amado. De Cristo. E não é diante de uma imagem que está simbolizando a Cristo, não. É no seu coração, Ele está em você. Amém? Amém, querido? Deus não vai cobrar de você o que Ele já cobrou de Jesus. Fica com essa. Deus não vai cobrar de você o que Ele já cobrou em Jesus. A ira dele sobre o pecado foi aplacada no próprio Filho dele. Amém? Queridos e minhas queridas, em nome de Jesus, eu espero ter sido esclarecedora nesse sentido, porque essa é a mensagem da salvação. Eu quero te dizer em qual cruz você está fincado: na do malfeitor, que não creu, ou naquela que reconheceu que é pecador e que colocou a vida aos cuidados de Jesus. Senhor, quando estiver no teu paraíso, lembre-se de mim. Lembre-se de mim, Jesus. Ele creu em Jesus, que ele tem um reino para viver. Amém? Que você possa escrever uma nova história para a tua vida a partir de agora. Você que nunca entendeu o derramamento de sangue na cruz do Calvário, achou que é muita injustiça ou é uma loucura. Não é loucura não, queridos. É loucura para aqueles que não crêem. Mas para aquele que crê, a mensagem da cruz é poder de Deus. É o poder dele colocando o Filho dele, se esvaziando de si mesmo, vendo como homem, se derramou por os nossos pecados. Há muitas pessoas lá no céu, queridos, que eu amo demais. Meu sogro, amo demais. Mas quando eu chegar lá, eu quero ir nos pés do meu Redentor e dizer: obrigado, Jesus, obrigado, porque o Senhor me salvou e me garantiu a vida eterna. Que você possa ter esse entendimento, querido, que só Jesus é suficiente, o sangue dele é suficiente. Uma nova história para você, meu amor. Ronildo, você que pediu esse louvor, que está estudando aí o plano da salvação para tua vida, meu amado.
que deseja esse louvor para toda a sua família, em nome de Jesus, que ela seja alcançada. Obrigado, querido, pela sua vida, pelo seu amor, pelo seu carinho. Creia que Jesus, Ele é o seu Senhor e Salvador. Uma nova história, querido. Comece a escrever essa nova história junto com Cristo, com caneta de glória e de vitória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você reconhece que você é pecador, se você reconhece que há um Deus todo-poderoso que se esvaziou e morreu pelos seus pecados, e seu nome é Jesus, se renda diante dele agora. Põe a tua mão no coração e diz: Senhor, Senhor, eu creio, Jesus, eu quero estar contigo no paraíso, eu quero estar contigo no teu reino, Jesus. E viva para a glória de Deus. Será que podes contar? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Aleluia, Espírito Santo de Deus, que está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor nosso Salvador, que com gemidos inexprimíveis está orando pelos seus, Pai. Convence, Senhor, o teu povo a olhar para a cruz do meio, a cruz de Jesus, e se render e saber quem Ele é e quem nós somos. Não somos salvos pelas nossas obras, amados. Não há nada em nós que pode nos levar à eternidade. A nossa justiça é como trapo de imundícia. Em nome de Jesus, creia que Jesus te lavou, que o sangue dele é suficiente para remir os seus pecados. E ele pode viver, ele pode te dar uma nova história, fluindo nele, enxertado na videira dele. Você pode viver uma nova história em Cristo Jesus. Você pode ver os milagres. Quanto mais próximo de Jesus você estiver, querido, quanto mais perto de Jesus você estiver, mais os seus pecados serão revelados e mais a graça de Deus vai recair sobre a tua vida e sobre aqueles que te cercam. Ah, Espírito Santo, convence o teu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Até quinta-feira, até quinta, entre a gente, a partir das 14 horas, aqui com o pastor Moisés. Amém? Se você baixar no aplicativo do Play Store, Rádio Urgência, já vai estar lá com a rádio no seu celular, e todo dia você acompanha aqui a programação do pastor Moisés, uma programação rica, abençoada, linda de Deus, homem de Deus amado. Orar junto com o pastor Moisés é uma delícia. Olha, parece que eu não sei se é a gente que alcança o céu, se o céu alcança a gente. Eu sei que é algo sobrenatural. Então venha para a Rádio Urgem, venha compartilhar
das suas petições, sabe? Às vezes a gente tá com o nosso coração tão quebrantado, a gente tá com o nosso coração tão dolorido, passando por situação tão difícil. E o Senhor quer que você compartilhe. Compartilhe aqui conosco, nós vamos estar orando por você, com você. E o Espírito Santo de Deus, ele ouve a oração dos justos. Onde 1 ou 2 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Amém? Que Deus te abençoe, meus queridos. Eu amo demais vocês. Compartilhe esse áudio em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo para um monte de gente, se puder, para que as pessoas possam entender o que aconteceu naquela cruz. Amém? Que na verdade eram 3 cruzes e cada uma delas tem uma mensagem. Em qual dessa cruz você está? Que Deus te abençoe. Eu oro para que você esteja em Jesus Cristo. Amém? E glória a Deus. Adote agora mesmo um missionário junto à Urgem. Participe deste avanço missionário. Ligue agora mesmo 011 3688 2663 ou mande um e-mail para relacionamentos@urgem.org.